sobre nova legislação, que é uma só, mas que é uma legislação muito esperada por todos, que é sobre a rotulagem de alimentos integrais. Então é a RDC número 493 de 2021 da Anvisa. Ela foi publicada recentemente, mas ela é do dia 15 de abril de 2021. Então, gente, começando aqui, eu sempre falo que é importante a gente ler essa sinopse, digamos assim, da legislação, que logo embaixo, então, tá escrito Resolução RDC número 493 de 15 de abril de 2021. E logo embaixo sempre tem um escritinho que resume para que essa legislação serve. E é sempre muito importante a gente ler essa parte para entender o que é essa legislação, para ter ideia do que ela trata e onde a gente vai aplicar e tudo mais, né? Então, o que diz aqui no comecinho da RDC 493? Que ela dispõe sobre os requisitos de composição e rotulagem dos alimentos contendo cereais para classificação e identificação como integral e para destaque da presença de ingredientes integrais. Então, acho que ninguém tem a intenção em um alimento hoje em dia de dizer que ele não é integral, né? De falar sobre a ausência, mas aqui ele prevê somente sobre a presença, tá, gente? E é de alimentos contendo cereais integrais. Então, alimentos que são somente cereais integrais não entram aqui nessa legislação. E isso fica bem claro, bem no comecinho aqui, na seção 1, onde ele fala ali das disposições preliminares, no inciso 1º, que ele diz: essa resolução não se aplica às farinhas integrais e aos produtos constituídos exclusivamente por cereais integrais. Então, se o produto em si for uma farinha integral ou um cereal integral, ele não entra aqui, né? Essa legislação, ela tá falando de produtos que são feitos com cereais integrais. Então, tipo, um pão integral, um biscoito integral, um bolo integral, isso sim, porque ele tem cereais integrais, eles não são cereais integrais. Agora, uma farinha integral, um milho integral, sei lá, uma soja integral, que é só o produto, não entra aqui. Tanto que no inciso 2º ele fala, no caso ele quem tá falando é a legislação. As farinhas integrais e os produtos constituídos exclusivamente por cereais integrais deverão cumprir os requisitos de composição e rotulagem estabelecidos na resolução da diretoria colegiada RDC número 263 de 2005, que é aquela legislação que a gente tem hoje, que a gente meio que usa para todos esses produtos, mas que não diz muito sobre eles, que é o regulamento técnico para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos. Então, se ele for uma farinha, um farelo, um amido ou o grão mesmo em si, ele só vai seguir a 263. Ele não segue a 493. A 493 é para alimentos com cereais integrais e não que são cereais integrais ou algum derivado. Então, precisa ficar de olho nisso. Tá, gente? Então, primeiro ponto aqui pra gente prestar atenção. Então, exatamente, a Deca falou, hoje eu vi pipoca 100% integral, isso acontece bastante. Acredito que não é que esses produtos não possam ser rotulados como integrais, mas não vão seguir esta legislação. Então, eles precisam ver lá na 263 o que diz sobre tudo isso, tá? Agora, eu não li a 263 para saber o que ela diz sobre isso, mas ela não previa muitas coisas sobre integral. Então, tipo assim, milho de pipoca é integral, né? Porque você não transforma o milho de pipoca, senão ele vira pipoca. Então, acho que é meio que por isso. Inclusive, eles incluíram, aqui no fim da legislação, ele diz que eles incluíram lá na própria 263 algumas definições, como, por exemplo, farinhas integrais e cereais integrais. Então, vai ter, a 263 ela sofreu algumas alterações também por conta da nova legislação de integrais. Então, ela também ganhou duas definições, na verdade, de cereais integrais e de farinhas integrais.
Então, se a gente estiver trabalhando ou com cereais integrais ou com farinhas integrais, é só 263. Aqui na 493 a gente está falando de alimentos com cereais integrais, certo?